Ó Deus, que a nossa oferta seja uma oferta agradável, de coração, corpo, alma e espírito, um culto agradável, ó Deus. E certamente o Senhor falará conosco nesta noite. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Não há Deus como o Senhor. Ó Deus, visita o teu povo nesta noite. Que saiamos daqui quebrantados, renovados, transformados, porque a tua palavra muda, a tua palavra transforma. Obrigado, Deus, por esse momento de culto, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento, enquanto só o teclado toca. Todos aqueles irmãos que vieram preparados, quiserem trazer a sua oferta, o seu dízimo, esse é o momento. Pai, nós agora oramos por esses nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão investindo na tua obra. Deus, nós cremos que este é o melhor investimento que um ser humano pode fazer, porque vai redundar, ó Deus, na expansão do teu reino aqui na terra. Em contrapartida, a tua palavra diz que o Senhor nos abençoa, que na medida em que nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, os nossos celeiros serão cheios. E nós cremos nas promessas da tua palavra, e cremos que essas promessas estarão agora, ó Deus, atingindo essas famílias que têm contribuído na tua obra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Texto da palavra de Deus para hoje é aquele que a gente já está há algum tempo, João capítulo 11, versículos 32 e 33. Nós estamos trazendo aos irmãos a história de Lázaro e alguns obstáculos que Jesus precisou romper na ressurreição de Lázaro. E diz o texto da palavra de Deus, João 11, 32, 33. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e chorarem todos os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Falamos na última reunião que Jesus enfrentou aqui, junto ao túmulo de Lázaro, a incredulidade. E a primeira pessoa que demonstrou incredulidade, conforme falamos, foi Marta, a irmã do defunto. Ela disse para o Senhor que ele iria ressuscitar, mas somente na ressurreição do último dia. E Jesus tinha preparado algo muito mais importante do que isso para ela, de um acontecimento que viria depois de muitos anos, e até hoje ainda não aconteceu isso, mas Jesus tinha naquela data a ressurreição de Lázaro que iria acontecer dali a alguns instantes. Vimos também que um outro grupo que manifestou incredulidade foram alguns judeus que presenciavam aquela cena. Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, também fazer com que este não morresse? Aparentemente era um argumento lógico, e esses homens estavam aparentemente certos. Mas só que, de uma certa forma, havia um tom de crítica, um tom de incredulidade nesta conversa deles com Jesus. Nós falamos também que a ausência da fé em muitas pessoas é a razão pela qual essas pessoas não recebem os milagres de Deus em sua vida. É um texto que nós usamos, Marcos 6, versículos 5 e 6, diz que Jesus não podia fazer naquele local nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ainda diz o texto: e admirou-se ele da incredulidade deles. Normalmente a incredulidade ela é motivada pela falta da confiança em Deus, pela falta de confiança na palavra de Deus, nas Escrituras. Quando o nosso coração está dominado por dúvidas,
nós não podemos ver o poder de Deus em ação e, além disso, impedimos tudo aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas. Em resumo, foi isso que falamos na última ministração. E hoje nós queremos dar continuidade. Irmãos, um dos textos bíblicos que descrevem como a incredulidade e a dúvida podem afetar a vida de uma pessoa é Hebreus 3, de 7 a 19. O autor desse texto, da carta aos Hebreus, ele extraiu esse texto de Salmos 95, de 7 a 11, onde encontramos pelo menos 5 consequências na vida do povo de Israel, em razão da incredulidade deles. Nós não queremos ler esse texto, porque gasta um pouco de tempo, depois você pode fazer a leitura em sua casa. Salmo 95, de 7 a 11, que tem a ver com Hebreus 3, de 7 a 19. Mas, em resumo, alguns pontos nós podemos destacar lá na leitura do Salmo. Um desses pontos é que eles ouviram a voz de Deus, você vai ver, se você ler o texto, que eles ouviram a voz de Deus, mas não a reconheceram. Deus ainda hoje, irmãos, continua falando, mas muitos não têm dado ouvidos à sua voz. Seus ouvidos permanecem fechados. E além disso, certas pessoas, ao invés de não ouvir, além de não ouvirem a palavra de Deus, ficam escutando vozes estranhas ou vozes de estranhos, o que agrava mais a situação dessas pessoas. Lá no Salmo também fala que eles endureceram o coração, provocando e tentando o Senhor. Outra coisa, a dureza de coração, ela tira a nossa capacidade de sermos sensíveis e tratáveis por Deus. O pior é que, além disso, além de ofender ao Senhor, ela impede a fé que produz milagre. Um outro ponto também, que está lá dentro do Salmo 95, é que eles colocaram Deus à prova, mesmo tendo visto suas obras grandiosas. Colocar Deus sobre a prova é uma forma também de o desafiarmos e de colocarmos também as suas palavras e promessas em dúvida. Agindo assim, nós achamos que o Senhor é incapaz de cumprir tudo quanto prometeu. Outra coisa que nós podemos olhar dentro daquele salmo, dentro daquele texto, é que eles sofreram o repúdio e a indignação de Deus por errarem em seus corações. Irmãos, o pecado da desobediência, o pecado da rebelião contra o Senhor, leva Deus a nos rejeitar, leva Deus a rejeitar o pecador. Nunca podemos perder de vista que a consequência da desobediência é a morte e a separação de Deus. E finalmente, dentro daquele salmo, mais um pontinho, para depois darmos continuidade, eles provaram a ira de Deus. Tudo isso está lá. Em sua ira, Deus reage contra o efeito destruidor do pecado. Deus é santo e em sua santidade Ele não pode compactuar com o pecado e com a injustiça. E em sua ira, Deus abandona o homem à sua própria sorte para colher os frutos da sua desobediência. Ali no Salmo 7, versículos 11 a 13, tem um texto bem interessante. Ali diz que Deus é um juiz justo e se manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, lá nesse Salmo 7, se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Ou seja, isso em resumo é o que Deus faz, é a maneira como Deus age quando nós nos comportamos da maneira como aqueles judeus se comportaram pela fala do Salmo 95. Agora nós iremos apreciar esse texto, sim, a gente vai ver em detalhes,
Não lemos lá o Salmo 95, mas aqui em Hebreus vamos estar observando em detalhes, e nós iremos apreciar esse texto de uma forma bem detalhada. E em nossas observações, queremos citar as várias consequências da incredulidade e da dúvida, um pouco parecidas com aquelas lá do Salmo 95, mas como são mais atuais, elas estão mais relacionadas a nós, está mais relacionada a mim e a você. Por isso eu chamo mais a sua atenção aqui. E há alguns pontos que nós queremos destacar aqui, pelo menos falar um deles nesta noite. Não sei se haverá tempo, vai depender do relógio também, da minha extensão aqui, se eu posso falar pelo menos esse primeiro ponto e mais um, mas pelo menos esse. Quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, nós perdemos a oportunidade para o descanso. Veja o que diz o texto de Hebreus, versículos 7 a 11. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Presta atenção agora, versículo 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, em razão da incredulidade, em razão da dureza de coração daquela geração que saiu lá do Egito, Deus não permitiu que eles entrassem em Canaã, a terra da promessa, a terra do descanso. Havia uma terra, eles buscavam uma terra, era uma promessa de Deus, e nesta terra eles iriam descansar durante todo aquele tempo que eles estiveram no deserto. Mas por causa da incredulidade, eles rodopiaram no deserto 40 anos e não entraram na terra. Toda aquela geração morreu no deserto, com exceção de 2 famílias, Josué e Calebe. O texto de Números 14 fala dessas famílias. Primeiramente, versículo 23 e 24, fala assim: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Muitos de nós temos desprezado ao Senhor. Mas como o meu povo, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Indo para o versículo 38, fala assim: de todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Irmãos, aqui mostra o quanto Deus preza a nossa obediência, o quanto Deus espera que nós creiamos nas suas promessas, que nós creiamos na sua palavra. Um dos destaques que nós podemos fazer aqui é referente ao valor dessa exortação, que serviu tanto para os primeiros leitores da carta, os hebreus, né, como também para nós. A exortação do escritor enfatiza a época da oportunidade. E o tempo, de acordo com o escritor, é hoje, não é amanhã. Por isso, no versículo 7, fala: se hoje vocês ouvirem a sua voz. Irmãos, este dia de hoje é também chamado nas Escrituras de época da graça, época dos gentios, plenitude dos gentios, época da igreja, o dia do Senhor e outras expressões semelhantes nós encontramos nas Escrituras. Enfim, são diversas as maneiras de se denominar este tempo da oportunidade. Na verdade, não nos é possível definir a extensão completa desse período, desse tempo da graça, mas há elementos suficientes na palavra de Deus para sabermos que num determinado tempo
ali no futuro, não sei se é amanhã, se é daqui a alguns anos, essa porta da graça, ela vai se fechar. Esse período da graça, ele teve início com Jesus. Embora alguns teólogos encontram a graça lá no Antigo Testamento, mas ela se manifestou de uma forma mais clara, mais evidente com Jesus. Por isso que João 1,17 fala que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se começou com Jesus, há um tempo que ela vai terminar. E ela vai terminar exatamente quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Quando a igreja subir, essa porta da graça vai fechar. Não vai haver tempo para mais nada. Em outras palavras, nós estamos vivendo hoje esse tempo determinado por Deus, no qual nós precisamos e devemos decidir se queremos o descanso ou não, se queremos a vida eterna ou não. Pesa sobre o ser humano essa responsabilidade. A porta da graça está aberta, está escancarada para quem, através dela, queira entrar. Mas só vai entrar aquele que de fato quiser. Lembrando que Josué e Caleb entraram porque eles quiseram entrar, porque eles porfiaram por entrar. E a mesma coisa acontece no dia de hoje, só entrará quem de fato deseja entrar. Eu leio um outro texto na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 6 a 7, que diz assim: entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje, entre aspas, hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora antes dito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Mais um texto, falando desse dia de hoje, desse tempo da graça. Ou seja, o desafio do homem do nosso tempo, do homem moderno, é abrir o coração para receber Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, para então poder entrar no céu de gozo e desfrutar do descanso prometido somente aos obedientes. Um outro texto interessante, nesse mesmo capítulo 4 do versículo de Hebreus, a partir do versículo 9, que fala assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele mesmo exemplo da desobediência. Observe o que o autor coloca nesse trecho. Ele usa uma expressão interessante: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. E o verbo esforçar aqui é bem interessante. Ele vem de um termo grego que significa apressar-se, empenhar-se, ser diligente, ou seja, tem a ver com receber urgentemente a palavra de Deus e permanecer firme nela, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque é muito importante isso. Escrevendo sobre esse mesmo tema, Paulo fala o seguinte, que nós precisamos pôr em ação a nossa salvação com tremor e temor. Filipenses 2,12 fala isso. E na versão RC das Escrituras, nós temos uma expressão um pouco mais clara, quando diz assim: operai a vossa salvação, o que significa um processo a ser desenvolvido, trabalhado durante o tempo em que ainda estamos nesse mundo. Irmãos, a salvação, nós precisamos cuidar. Eu sempre prego, e a nossa doutrina batista, ela prega o que? Salvação eterna. Crente que ganhou a salvação, que creu em Jesus Cristo, para nós não perde a salvação, porque é um dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga aquilo que Ele nos deu.
Mas a salvação precisa ser trabalhada. Até mesmo para saber se eu sou salvo ou não. Paulo certa vez disse que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Por quê? Porque há esse risco. Do lado divino, a minha salvação é eterna, mas do lado humano eu tenho que me cuidar. Então é necessário esse cuidado. É necessário receber a palavra de Deus, permanecer nela. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É lógico que o crente verdadeiro, ele vai perseverar. Mas é preciso que a gente tenha esse compromisso de a cada dia estar vivendo uma fé em Jesus. O Evangelho se vive a cada dia, não é uma vez única, mas a cada dia. A fé tem que se renovar a cada manhã. O nosso compromisso com Deus tem que se renovar a cada manhã. A nossa vida tem que estar em Deus constantemente, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Segundo ponto que eu gostaria de colocar, pelo que eu vi, vai dar um tempinho aqui ainda. Quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, nos afastamos de Deus. Se no primeiro ponto a gente perde o direito ao descanso, né? Aqui nós nos afastamos de Deus. Versículo 12 fala, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Depois de utilizar o Salmo 95 como base do seu argumento, o autor da carta aqui aos Hebreus, ele continua demonstrando mais algumas consequências vindas da incredulidade. Ele teme que os seus leitores venham a se afastar do Deus vivo. Para ele, alguns dos seus leitores estavam apresentando uma experiência muito superficial e estavam a ponto de voltarem para trás, voltarem para o judaísmo de onde haviam saído, apegando-se novamente à falsa crença de que o judaísmo era suficiente. Talvez outros aqui, com uma experiência mais subjetiva, estavam reconsiderando se valia a pena continuar na fé ou retroceder, se valia a pena permanecer nos princípios aprendidos ou abandoná-los. E o escritor diz que se eles retrocedessem, se eles voltassem para trás, eles estariam se distanciando do Senhor e da fé que uma vez foi entregue aos santos. O nosso autor da carta, ele mostra o perigo que estava rondando aqueles crentes. E esse é o mesmo perigo que ronda cada um de nós. Caso eles mantivessem essa posição de voltar para trás, com certeza iriam perder os benefícios de uma vida completa no reino de Deus, vida essa proposta pelo Evangelho, e a mesma coisa pode acontecer conosco. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: vale a pena se afastar de Deus? Vale a pena retroceder? Vale a pena perder aquilo que nós já temos conquistado através da palavra, através de Cristo? Esse afastamento de Deus, por parte de muitas pessoas, por parte até de muitos cristãos, pode ser observado quando a gente observa a vida de cada um deles. Eu quero parar nessa noite, mas eu quero refletir com você. O grupo de louvor vem à frente e nesse cântico nós estaremos refletindo. O dia é hoje. Quem sabe não é hoje o dia para você renovar sua vida no Senhor. Conversava com o pastor Marquinhos antes do início do culto, como a igreja precisa de um avivamento, como precisamos de um trabalhar de Deus na nossa vida. Quem sabe não é hoje. Hoje é o dia. Hoje deve ser um dia de um novo começo para cada um de nós. E esse cântico, um dos cânticos do cantor cristão, bem antigo, mas tem uma mensagem tremenda. E nós vamos cantar esse cântico e você reflita nesse cântico antes de estarmos orando pela sua vida. Ao fim
quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, Ele já não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus? Mas Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilhará assim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Continua tocando, Mateus, por favor. Hoje é uma noite de escolha. Hoje é uma noite de decisão. Essa decisão com o Senhor, com Cristo, somente você pode fazer. No mundo, Deus, Ele olha para a humanidade, e Ele não olha brancos e negros ou amarelos, homens e mulheres, gordos e magros, ricos e pobres, ricos, famosos ou indigentes. Ele não olha dessa forma. Ele olha os que já fizeram a escolha por Cristo e os que ainda não fizeram. São os dois tipos de pessoas que há sobre a terra. E breve, tudo isso que nós vivemos aqui passará. E quando eu digo breve, você pode ter certeza que breve mesmo. E a única coisa que você vai levar desta terra para a eternidade é a decisão acerca de Jesus que você fizer aqui na vida. Não levará dinheiro, não levará posses, não levará diplomas, não levará conta bancária, não levará amizades, não levará posição social. Você só levará o fruto da sua decisão, Cristo ou não. E este louvor, este hino do cantor cristão diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha,
vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje Cristo te quer libertar. Quero pedir que todos fiquem de pé neste momento, e que abaixem as suas cabeças e fechem os seus olhos. Eu quero dizer para você, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda como Salvador, agora é o momento. Não é nem daqui 10 minutos. Eu vou para minha casa, vou no meu quarto, vou orar, aceitar Jesus. Você pode não chegar em casa. Eu não estou, como dizem no mundo, agourando a tua vida, não. Agouro não é de Deus, é do capeta, não. Eu estou dizendo que nós podemos não ter 5 minutos de vida. E este é o momento da decisão. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. E se você não entregou a sua vida para Jesus como Salvador, se você ainda não reconheceu Ele como aquele que perdoa os teus pecados, neste momento, faça a entrega da sua vida para Ele. Não vou fazer uma oração padrão para você repetir. Apenas você, em teu coração, diga: Jesus, eu creio que Tu és o Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu Te recebo no meu coração como meu Salvador. Eu quero morar no céu quando o Senhor me chamar. Enquanto eu estiver vivo aqui na terra, eu quero viver para o Senhor. Me ajuda a vencer os pecados. Me ajuda a vencer as tentações. Não permitas que o diabo venha me derrotar, Senhor. Que eu tenha prazer na palavra. Que eu tenha prazer em estar na Tua presença em todos os momentos. Agora eu quero orar pela sua vida. Porque o Senhor está lendo o seu coração. E se há alguém também aqui que está desviado do caminho do Senhor, começou na presença, mas nos últimos tempos se apartou e quer voltar para os braços do Pai, eu quero dizer, os braços dele estão abertos para te receber. Da mesma forma, diga: Jesus, eu estou voltando hoje. Me perdoa toda a desobediência desses últimos tempos da minha vida. Eu quero voltar a andar contigo, porque eu também quero um dia morar no céu. Querido Deus e amado Senhor, nós estamos na Tua presença aqui nesta noite. Eis a noiva do Senhor. Eis aquele povo que eu creio, meu Deus, brevemente será levado deste mundo para estar para sempre com o Senhor na eternidade. Lá nós veremos Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, os apóstolos, todos aqueles que um dia disseram sim para Jesus, que se entregaram, que entenderam que eram pecadores e precisavam da graça do Senhor em Cristo para serem salvos. Lá veremos aqueles entes amados que morreram em Cristo também, que nos deixaram saudade. Ah, Senhor, toque em cada vida, esta vida que hoje disse: eu te quero, Jesus, como meu Salvador. Eu quero voltar para o teu caminho. Eu peço, Espírito Santo, visita esta vida agora. Toca com poder nela neste momento. Cerca ela com a tua presença e a tua glória. E não permita que nunca mais ela saia da tua presença. Não permita que as tentações que o diabo lança possam vencê-la. Não permita que a carnalidade prevaleça no seu caminho, mas que elas estejam a cada dia mais e mais firmadas com o Senhor, aliançadas contigo e com a tua palavra, e tendo prazer em estar na tua casa, Senhor. Assim nós abençoamos cada uma destas vidas aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso fazer o último apelo, pastor, de enfermidades? Está alguém aqui enfermo? Levante a sua mão. Ou com alguma dor? Pode levantar a mão, não precisa ficar acanhado não. Você pode colocar a mão sobre o local da dor. Se não puder, coloque sobre o coração, sobre o peito assim. Você crê, como a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus,
e por suas pisaduras fomos sarados. Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus sobrenatural. O Senhor não perdeu o poder ao longo dos anos. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, eterno, supremo, verdadeiro, que salva, que liberta, que cura, que restaura o homem, que se arrepende dos seus pecados e se entrega nas Tuas mãos. E eu te peço neste momento, Senhor, visita esta vida que está enferma, que está com uma dor ou com um mal-estar. Eu peço, venha tocar neste momento e esta dor, este mal-estar esteja saindo desta vida, desaparecendo deste corpo para a glória do Senhor. Se for algo da parte do inimigo, um espírito de enfermidade, conforme aquela mulher, a Tua palavra diz que aquela mulher com problema da coluna, há 18 anos, ali encurvada, que esse espírito maligno saia desta vida agora, no nome de Jesus nós oramos, e nós cremos, ó Pai, na Tua intervenção sobrenatural, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, com milagre, assim oramos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom e Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai na bênção para a sua casa hoje, em nome de Jesus.